Ok, meus irmãos, vamos para o momento da meditação na palavra de Deus. Nós temos feito a exposição da carta de 1 aos Coríntios. Nós ainda estamos no capítulo 1 e eu quero pedir você para abrir a sua Bíblia no capítulo 1. Nós vamos concluir o capítulo 1, dos versos 26 a 31. Eu vou ler na versão NAA, dos versos 26 a 31. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Meus queridos irmãos, eu quero começar citando Paulo, mas o que ele disse em uma outra carta que ele escreveu para uma outra igreja. Coloca para nós o versículo de número 2 do capítulo 12 da carta aos Romanos, por favor, aqui na tela. De muitos conselhos que o apóstolo deu a esta igreja, esse é um dos que eu considero muito significativo. Não que os outros não sejam, mas esse é um texto que eu já fiz muitas reflexões em cima dele, e eu quero usá-lo como introdução para o sermão desta noite. Paulo trouxe uma recomendação muito importante para os irmãos, a igreja que estava situada em Roma. Paulo disse: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, duas coisas básicas, o apóstolo Paulo trouxe recomendação a esses irmãos. Paulo disse que eles não deveriam se conformar aos padrões do mundo. A palavra conformar, ela vem do verbo do grego esquematizeste, que tem a ideia de assumir a forma. Os irmãos que são entendidos e que gostam de comer bolo, sabem muito bem que um bolo, ele assume a forma conforme a forma. Você dá a forma do bolo de acordo com a forma, que é, se é redonda, se é quadrada, se é triangular, enfim. É a forma quem vai dar a forma do bolo. Paulo, quando disse isso, ele tem em mente que o mundo, ele tem uma forma, do qual ele chama de padrão. E o interesse do mundo é que cada um de nós sejamos colocados dentro dele, para que uma vez colocados dentro dele, nós assumamos a sua forma, como um bolo que acontece. E a proposta de Paulo é: não entrem dentro desta forma, não vivam conforme esses padrões, não adotem para si os padrões do mundo, porque nós bem sabemos que os padrões do mundo são contrários aos padrões de Deus. Pelo contrário, em vez de vocês serem influenciados, deixem que Deus transforme este mundo pela renovação da mente de vocês. Então, em vez de vocês serem influenciados, sejam agentes juntos, transformadores desta sociedade, do mundo em que vocês vivem. E Paulo falou isso entendendo muito bem o que nós já dissemos aqui em outros momentos anteriores, que toda igreja está situada em um mundo,
em um lugar geográfico e que, por consequência, ela sofre diversas influências do mundo à sua volta, sejam negativas ou positivas, mas se tratando de mundo, certamente são negativas. Por isso, a frase está na negativa. E não vivam, e não vivam conforme os padrões deste mundo. E quando Paulo disse isso para aquela igreja que estava situada em Roma, qual era o maior império naquele presente momento? O de Roma. Era o maior império daquele momento. Era o império que reinava sobre tudo e sobre todos. Quem era maior do que Roma? Então, imagine a influência que o pensamento romano não causava sobre a vida da igreja. Você tinha que adorar a César, tinha um culto ao imperador e muitas coisas. A forma de enxergar o mundo, a forma de viver, conforme o império passava para as pessoas. E é interessante que quando Paulo disse isso para esses irmãos, sabe onde era que Paulo estava? Na cidade de Corinto. Paulo, quando disse isso para os irmãos em Romanos, ele estava na cidade de Corinto, vendo como era a cidade de Corinto e o quanto aquela cidade era perigosa para causar também esse mesmo aspecto de influência sobre aquela igreja a qual ele estava plantando exatamente naquele exato momento. E Paulo planta aquela igreja. Ele está lá em Corinto, escreve para os irmãos na igreja em Roma, dando a eles essa recomendação. Certamente ele também o deu para a igreja de Corinto, não ficou registrado, porque nós temos 2 cartas de Coríntios, mas na verdade foram escritas 4 cartas, 2 se perderam, e certamente Deus não quis que os irmãos tivessem acesso a ela. Mas certamente Paulo também deve ter deixado essa instrução para os irmãos. A pergunta é: Paulo saiu e Paulo recebeu agora informações desta igreja de Corinto, estando na cidade de Éfeso. E quando ele recebeu essa informação sobre como estava a igreja, a pergunta é: essa igreja se conformou aos padrões desse mundo? A igreja de Corinto? Ela foi influenciada pela mentalidade grega, pelo modo de viver grego, sim ou não? Exatamente o que o apóstolo Paulo está tratando nos primeiros capítulos desta carta, sobre a influência negativa que a cultura grega causou sobre a vida daquela igreja. De maneira que nós vimos no sermão passado essa influência. Os irmãos haviam se influenciado e se maravilhado sobre os conceitos gregos, sobre o que é sabedoria, sobre espiritualidade, sobre justiça, sobre retidão, sobre a redenção, sobre muitos aspectos. E Paulo, então, quando escreve para esses irmãos, ele vai dizer: irmãos, o que está acontecendo no meio de vocês? Vocês estão maravilhados com essa sabedoria do mundo, que aparentemente é bela, é bonita, salta aos olhos, agrada aos ouvidos. Mas Paulo vai dizer que Deus tornou essa sabedoria em quê? Em loucura. E ele vai dizer: olha, essa sabedoria aí é inimiga da sabedoria de Deus, porque essa sabedoria olha para a sabedoria de Deus e a chama de quê? De loucura. Para os padrões do mundo, a sabedoria de Deus é loucura. E Paulo vai dizer: aqueles que abraçam essa sabedoria do mundo estão se perdendo, porque eles olham para a sabedoria de Deus e a rejeitam. E não é muito diferente do que nós estamos vivendo em nossos dias, não é verdade? O mundo tem seus padrões, e os padrões do mundo são diferentes do padrão de Deus. E há uma certa sabedoria que este mundo apresenta, que salta aos olhos das pessoas como algo muito grandioso. E as pessoas se sentem snobs, e elas se sentem inteligentes, elas se sentem superiores, e aí elas olham para a sabedoria de Deus e dizem: isso é loucura, isso é idiotice, isso é atraso, isso é anti-intelectualismo.
E é esse tipo de postura que o mundo tem diante do cristianismo e da sabedoria de Deus. O mundo olha para aquilo que Deus faz, para o que Deus é, para como Ele age, para como Ele governa o mundo e diz: isso é loucura. Isso não tem nenhum cabimento. Isso não faz sentido. E Paulo então iniciou esse discurso com esses irmãos, apresentando que o Evangelho, Cristo, é a sabedoria de Deus, mas ao mesmo tempo, para o mundo, é loucura. E por isso que eles se perdem, porque não conseguem se maravilhar com a sabedoria de Deus. E agora, a partir dos versos 26 a 31, Paulo usa o argumento ad hominem, que é um termo latim, que é contra eles mesmos. Paulo quer mostrar a loucura de abraçar a sabedoria do mundo e rejeitar a sabedoria de Deus, que era o que estava acontecendo naquela igreja, mostrando, fazendo eles olharem para si mesmos, como eles mesmos fogem dos padrões esperados pelo mundo. Paulo quer fazer eles olharem para si mesmo e perceberem isso, que eles mesmos, eles são uma contradição no mundo. Eles são a prova viva que aquilo que Deus faz é diferente das expectativas do mundo. Veja como Paulo vai usar agora esse argumento ad hominem, mostrando que a prova neles mesmos daquilo que Deus está fazendo, da sabedoria de Deus, como ela é contrária do mundo, mostrando isso para eles, porque eles estavam vislumbrados por aquilo que o mundo considera elevado, espiritual, certo, e eles estavam menosprezando a sabedoria de Deus, aquilo que Deus faz. Mas ao mesmo tempo, agora Paulo está fazendo eles olharem para si mesmos. Se é isso que vocês pensam, então vocês estão menosprezando a si mesmos. Porque veja o que Deus fez com vocês. Vocês são a prova da sabedoria de Deus, e que aos olhos do mundo isso é loucura. Vejamos para esse argumento de Paulo. Então ele começa o verso 26 dizendo: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Ainda que Paulo esteja se referindo ao chamado deles para a salvação, mas o atual interesse de Paulo aqui é aquilo que eles eram na época em que eles foram chamados por Deus. Paulo quis dizer assim: veja o que está envolvido no fato de vocês serem chamados por Deus. O que Paulo quis mostrar é fazendo com que eles possam olhar a própria condição deles. O que fez com que Deus chamasse eles para ser o seu povo. Isso mostra que o nosso Deus é um Deus que não dá nenhuma importância aos valores vigentes deste mundo. Deus escolheu principalmente aqueles que são uma contradição viva desses valores. O que segue exibe com detalhes essa condição da época quando eles foram chamados. Veja o que diz o texto de novo. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Ora, o que o mundo espera daqueles que se dizem que são filhos de Deus? Esperam que eles sejam sábios, os mais inteligentes, os mais destacados. Os padrões do mundo, aquele que é elevado, aquele que tem uma posição acima, é aquele que tem um nobre nascimento. Esses são aqueles que são os de nobre nascimento, os poderosos, os sábios segundo a carne, aqueles que se destacam das demais pessoas. E Paulo então faz eles olharem para si mesmos. Olhem vocês. Vocês exaltam os filósofos. Vocês estão se exaltando entre si mesmos, usando prerrogativas mundanas
quando na verdade o que Deus fez com vocês foi o contrário. Deus não escolheu vocês porque vocês são de nobre nascimento. Deus não escolheu vocês porque vocês eram os filósofos destacados, os melhores sofistas. Deus não escolheu vocês porque vocês são poderosos, homens de autoridades, homens de renome e de glória. Não, Deus não usou dessas prerrogativas que a sabedoria do mundo usa. Porque a sabedoria do mundo usa essas prerrogativas para enaltecer alguém. Mas com Deus é o contrário. Deus exatamente chamou aqueles que não eram nada. Como diz o verso 27, pelo contrário, ele vai mostrar que Deus fez o inverso. Que Deus fez o inverso. A pergunta é: quem eram eles, de fato? Esses irmãos da igreja de Corinto. Quem eram eles? Nós vamos ver isso mais adiante, mas só um spoiler. Coloca aí o capítulo 6, a partir do versículo 7, para nós vermos o tipo de gente que fazia parte da igreja de Corinto. Capítulo 6, verso 7 a 11. Olha, esse é o momento em que ele está falando sobre o litígio entre os irmãos, a gente vai ver isso mais na frente. Ele vai dizer: o simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Passa. Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Passa. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Verso 11. Alguns de vocês eram assim o quê? Volta à lista, do versículo 9. Imorais, idólatras, adúlteros, afeminados, homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Versículo 11. Alguns de vocês eram assim. Foi esse tipo de gente que Deus escolheu para si. Isso é uma contradição no mundo? Veja como o mundo nos olha. Quando alguém se converte e que tinha a sua vida identificada com uma desse estilo de vida, o que elas dizem? Era um ladrão, aí agora é crente. Era um cachaceiro, agora é crente. Porque na cabeça deles só é para ser crente os poderosos, os sábios, os inteligentes, os de nobre nascimento. Mas Deus faz contradições. A igreja de Corinto é a própria contradição. A sabedoria do mundo tem uma perspectiva, ela tem um padrão, mas esse padrão é diferente da parte de Deus. Por isso que não há espaço para vanglória em nosso meio, porque Deus não nos chamou porque viu alguma coisa de especial em nós. Pelo contrário, a prerrogativa de Deus, a perspectiva de Deus, a sabedoria de Deus age de maneira contrária. Se nós estamos aqui, é porque dos pecadores nós éramos os piores. Talvez você pensou melhor, está repreendido. Porque nós somos os piores. Por isso que Paulo, quando fala de si mesmo, ele diz que ele é o quê? O pior dos pecadores. Quem era Paulo? Quem era Paulo? Um perseguidor da igreja, gente que matava crente, uma besta ambulante, uma fera, e que foi domada pelo Senhor. Assim também quem somos nós aqui, irmãos? Se nós fôssemos aqui, eu sou um ex-usuário de droga, você sabe disso. Esse é o meu passado, essa é a minha história. Minha mãe está aqui para comprovar isso.
E talvez tenhamos outras aqui. Porque a igreja de Cristo é constituída por pessoas que outrora estavam perdidas. Estavam perdidas. Mas isso não dá compreensão para o mundo. O mundo não consegue entender isso. Ele não consegue conceber a sabedoria de Deus. Para eles isso é loucura. Para eles isso não faz sentido. Porque o padrão do mundo é diferente. Mas Deus faz isso. Assim, meus irmãos, antes de sua conversão, a maioria dos crentes não fazia parte dos sábios e influentes de Corinto. Eles não tinham nenhuma ascendência ilustre, não eram muitos de nobre nascimento. Por outro lado, há um volume considerável de indícios que mostram que parte da vanglória dos sofistas, que eles admiravam muito, esses sim, faziam parte dos sábios, dos poderosos e dos bem-nascidos. Coisas que eles estimavam, totalmente contrário daquilo que Deus fez na vida deles. Deus não escolheu essas coisas. Deus não saiu caçando os melhores no sentido do mundo, nos padrões do mundo, os de melhor família, os de nobre nascimento, os que exercem cargos de autoridade, de poder, de renome. Deus não fez isso. Os mais inteligentes, os mais sábios, Deus não fez isso. Deus escolheu pessoas simples, comuns. Esse é o padrão de Deus. Esse é o padrão de Deus. Mas, quando Paulo disse, não foram chamados muitos sábios, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres, Paulo está querendo dizer algo com não muitos. Ou seja, ele está querendo dizer que nem todos vão assim, mas que uma minoria é assim. Então, Deus não excluiu totalmente essas outras pessoas, que aos olhos do mundo têm um certo apreço. O que Paulo está dizendo é que no padrão de Deus, os muitos são a contradição. A maioria é a contradição. Mas que em sua soberania Deus escolheu, sim, poderosos, pessoas de renome. Fez ou não fez isso ao longo da história? Fez. Ele saiu escolhendo pessoas assim também. Ele escolheu pessoas para si dentro dessa natureza. Mas esse povo é uma minoria. Assim também como no meio da igreja. Você vai encontrar pessoas de famílias mais renomadas. Deus vai salvar pessoas com status social mais elevado do que outras pessoas. Deus vai salvar pessoas com um nível de intelectualidade talvez maior do que outras pessoas. Mas essa não é a característica principal. E não é por meio dessa característica, por causa dessa característica, que Deus faz isso com elas. Não. É porque esse é um caráter da igreja de Cristo. Ela é assim, é diversificada. Você vai encontrar gregos, judeus, escravos, livres. Você vai encontrar pessoas, trabalhadores comuns. Você vai encontrar pessoas de alta sociedade. Assim é a igreja de Deus. Mas o ponto que o apóstolo Paulo quer tratar com esses irmãos no verso 26 é que eles mesmos são a contradição. Já que eles estimam a sabedoria do mundo, Paulo vai dizer, vocês fogem totalmente dos padrões da sabedoria do mundo. Olha para vocês. Segundo a sabedoria do mundo, o que o mundo dá pelo ladrão? O que o mundo dá pelo bêbado? O que o mundo dá pelo maldizente? Mas Deus olhou para esse povo e disse, venham. E os chamou. Por isso ele disse, irmãos, considerem a vocação de vocês.
quem vocês eram quando Deus chamou vocês. Isso mostra a contradição. A contradição. O padrão foge. Deus não nos chamou por méritos, porque merecíamos, porque nos destacávamos. Não foi esse o padrão. Como é o padrão do mundo? Em uma escolha seletiva, segundo os padrões do mundo, quem o mundo escolhe? Os mais capacitados, os mais bonitos, os mais elegantes, os mais refinados, os de maior renome, os de maior intelectualidade, os de melhores família. Porque esse é o padrão da sabedoria do mundo. Aquilo que eles estavam vislumbrados, mas Deus tornou louca isso. E Deus apresenta uma sabedoria que, ao olhar do mundo, é loucura, é contradição. E de fato, o cristianismo é uma contradição neste mundo. Ser cristão, muitas vezes, é andar contracultural, segundo os padrões que são totalmente diferentes. Então, essa é a realidade do contexto dessa igreja. E por isso, ele começa dizendo isso para esses irmãos. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, aí agora ele vai mostrar o que Deus faz, como Deus faz diferente, como a perspectiva de Deus é diferente. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, louca porque o mundo as considera loucura. Loucas, Paulo está usando a própria linguagem deles para que eles entendam. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera como louca. Isso é loucura. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Essa é a primeira razão. A primeira razão pela qual Deus fez isso. A primeira razão pela qual Deus agiu dessa maneira. E o texto deixa muito bem claro. Deus fez isso para envergonhar os sábios, para envergonhar os fortes. Deus faz isso para expor a sabedoria deste mundo. Lembra o que foi que ele disse no versículo 19? Coloca aí só o versículo 19 para nós. Nós vimos isso no sermão passado. Olha o que foi que ele disse no sermão passado. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E como ele fez isso? Agindo assim. Agindo em uma contradição. Destruindo a sabedoria dos sábios. Aí vocês se acham muito sábios? Pois pega. Aí vocês se acham muito inteligentes? Pois pega. Deus então faz isso. Ele age nos padrões diferentes, exatamente para fazer isso, para envergonhar os sábios. Por isso, os textos que nós lemos, ele faz aquelas perguntas, né? A eles: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Ele faz isso. Ele faz isso para mostrar: cadê a sabedoria de vocês? Qual é a sabedoria de vocês? Ele está fazendo isso para mostrar como a sabedoria deste mundo é pequena. Ele está envergonhando ela agindo dessa maneira. Por isso, não se encante com os padrões deste mundo. Porque nós já vimos no texto do sermão passado que Deus, ele fez exatamente isso. Ele tornou louca a sabedoria deste mundo. Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Portanto, nós precisamos ter cuidado para nós não sermos engodados pelos padrões vigentes deste mundo.
Porque aquilo que este mundo estima, na maioria das vezes, é aquilo que Deus rebaixa. Lembre-se que o nosso Deus é um Deus de paradoxos. No mundo que nós conhecemos, aquele que quer ser grande deve pisar nos outros para ser maior ainda. É ou não é assim? Mas nos padrões de Deus, aquele que quer ser o maior deve ser o quê? O menor, o servo. Os padrões de Deus são completamente diferentes, são antagônicos. E nós precisamos observar isso, porque pode ser que nós sejamos influenciados por esse mundo, e a nossa vida seja direcionada em busca disso. O mundo diz que o maior é ser assim, é acumular riquezas, é fazer aquilo, e a gente sai muitas vezes numa disparada, tentando se adequar aos padrões deste mundo, quando Deus diz não. Os padrões é outro. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Os padrões são diferentes. O que adianta você conquistar o império inteiro e perder o seu casamento e a sua família? Os padrões são completamente diferentes. Os padrões são completamente diferentes. E nós precisamos observar isso. Nós precisamos observar a recomendação que Paulo deu para a igreja de Roma, aos romanos. Não se conforme aos padrões deste mundo. Entenda que a sabedoria do mundo é contrária. Deixe que o mundo olhe para você e considere como louco. Deixe que o mundo a tenha assim. Porque para nós que somos salvos, a sabedoria de Deus não é loucura, a sabedoria de Deus é o poder de Deus. É o poder de Deus, nós vimos isso. Então, veja para onde você está olhando, porque Deus age de maneira assim, causando contradição, envergonhando os sábios deste mundo, destruindo a sabedoria dos sábios, aniquilando a inteligência dos inteligentes. Por isso, no verso 27, ele diz, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Mas também não sai daqui dizendo, é por isso que eu sou doido. Não é isso. Pode até ser, mas não é essa ideia. Certo? Deus não chamou doido mesmo. Está entendendo como é que é? Aquilo que o mundo considera como doido, como louco, coisa que não faz sentido, coisa sem valor. Deus faz isso. Deus mostra que a sua sabedoria é diferente. E Ele faz isso primeiro com o objetivo de envergonhar. Por isso Paulo fala categoricamente aos irmãos de Roma, no capítulo 1, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Ele não se envergonha. E nós não podemos nos envergonhar. Lá na tua igreja, eu estou ligado, lá na tua igreja tem um irmãozinho lá que era ladrão e agora está lá, né? É isso mesmo. Ele era, você conjugou o verbo no tempo certo. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se faz novo. Deus faz isso. Deus confunde os sábios. Deus destrói a sabedoria dos sábios. Deus aniquila a inteligência dos inteligentes. É diferente, é contrário. Não é meritória, é graça. É graça, exclusivamente graça. Nenhum de nós fomos alcançados por nobre nascimento, por ofício, por nada, por absolutamente nada, a não ser a graça de Deus. E aprove Deus derramar sua graça sobre pecadores miseráveis, que aos olhos do mundo éramos os menores. E Ele faz isso para envergonhar os sábios, para envergonhar os fortes, como Ele diz. Porque aos olhos de Deus, aos olhos do mundo, isso é fraqueza, mas não é. Então Ele diz, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo.
para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. A palavra escolher está presente, retrata bem aquilo que já foi dito anteriormente no versículo 21. Coloque só o versículo 21, só para a gente lembrar novamente as palavras de Paulo. Ele diz: olha, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem. Essa é uma atitude de Deus. Em outras versões vai dizer: aprove Deus. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. É uma ação de Deus. É uma iniciativa de Deus. Por isso ela não é meritória. Deus não viu nada em nós que pudesse despertar nele o interesse. Porque o mundo é interesseiro. O mundo olha para nós e procura alguma coisa que desperte o seu interesse. Mas Deus não é assim. Deus foge desses padrões. Por isso que a iniciativa é dele. Versículo 21. Voltemos nós para o verso. Versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Perceba, Paulo está fazendo isso não para envergonhar os irmãos. Paulo não está expondo isso para envergonhar os irmãos. A gente precisa passar na cara que a gente era assim. Essa não é a proposta do apóstolo Paulo. Paulo, na verdade, quer lembrar esses irmãos quem eles eram para mostrar o tamanho da graça de Deus. Ele não está com interesse de expor os irmãos, de tornar à tona quem eles eram para menosprezá-los. Essa não é a proposta do apóstolo Paulo. A proposta do apóstolo Paulo é que com isso você possa observar e ver a grandeza da graça, de como ela é capaz de salvar pecadores tão pequenos como nós, que até os olhos do mundo nós somos desprezados. Nós somos desprezados. Então ele diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Perceba as palavras. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Perceba a perspectiva de Deus, o critério de Deus, o padrão de Deus. Deus escolhe as coisas loucas do mundo, escolhe as coisas fracas do mundo, escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são nada aos olhos do mundo, que não têm valor nenhum. Porque no mundo nós só temos valores se nós tivermos alguma posição. E Deus escolhe aqueles que não são nada aos olhos do mundo, aqueles que são desprezados. É esses que Deus escolhe, para que o mundo olhe e diga: como assim? Ninguém quer ele, se ele quer, não faz sentido. É isso. É isso. Deus agiu assim, para confundi-los. Deus fez isso para envergonhá-los, para mostrar que eles não sabem de nada, de que a sabedoria deles é uma furada, não tem fundamento nenhum. Deus fez isso. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Mais uma vez o objetivo: para reduzir a nada as que são. Os poderosos que se acham muita coisa, os de nobre nascimento que se acham muita coisa, aqueles que acham que não precisam nem de Cristo porque eles já são bons demais, nasceram em berço de ouro, eles têm certos status,
Na cabeça deles, nos padrões de mundo, eles são pessoas gente boa, porque eles não matam, porque eles têm um certo padrão ético sobre a vida deles, que eles mesmos se classificam como pessoas boas. O objetivo de Deus é mostrar que eles não são nada. Porque diante de Deus, isso não vale nada. Qualquer poderoso deste mundo que morrer amanhã, o homem de maior nobre nascimento, de maior família de renome do mundo, entre as famílias mais importantes do mundo, se ele morrer amanhã mesmo, mas se ele não tiver a sabedoria de Deus, Cristo crucificado em sua vida, ele vai ouvir um não bem grande da parte de Deus. Pior, você sabe muito bem o que ele vai ouvir da parte de Deus: eu nem vos conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. É isso que se acham muita coisa, que irão ouvir diante do Senhor. E ele faz isso para reduzir a nada os que são. Portanto, meu irmão, pare de bajular quem se acha muita coisa neste mundo. Nós não somos nada. Nós precisamos romper com os padrões deste mundo, que muitas vezes quer colocar o homem numa condição em que não é para ele estar. Nos padrões do mundo. As pessoas que têm renomes, que têm status, que têm dinheiro, que têm um berço nobre de nascimento de família, essas pessoas são consideradas, enquanto as demais colhem as migalhas de suas mesas. Mas com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Certa vez, Billy Graham foi convidado a ser governador. E ele disse que não queria ser rebaixado de cargo. Ele era um pastor de ovelhas. Ele sabe distinguir muito bem valores que são dados por Deus e valores padrões do mundo. O mundo considera homens de cargo grandiosos. Mas a Bíblia diz que quem almeja o episcopado, excelente obra almeja na sua vida. Mas talvez a gente não busque essa excelência para os nossos filhos. Queremos que eles sejam médicos. Nada contra médicos. Nada contra você, viu, Renan? Isso é uma bênção. Mas porque esse tipo de ofício dá renome. E nós buscamos essas coisas. Nós precisamos trabalhar a nossa mente. Por que buscamos essas coisas? Não há problema em ser médico. Não há problema em ter um ofício bom, de destaque. Mas por que você quer? Você precisa sondar seu coração e responder isso muito bem para você mesmo, diante de Deus. Se não for para fazer o bem, se não for para ajudar as pessoas, se não for para ser bênção no reino de Deus, se não for para ser bênção, levando o nome de Cristo a ser conhecido, você foi infectado pelos padrões do mundo. Você procura isso simplesmente pelo renome que isso pode trazer para você. Mas não é assim. Mas não é assim. E essa igreja estava se dividindo exatamente por isso. Eles buscavam isso. Eles buscavam a vanglória pessoal. E eles estavam fazendo isso, criando partidos na igreja. Os que são de Paulo, os que são de Apolo, os que são de Pedro. Estavam fazendo um culto a personalidades. E a igreja estava se dividindo por esta razão. Então, Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Agora, um ponto aqui importante. Durante muito tempo, a teologia da libertação foi um câncer dentro da igreja brasileira. A teologia da libertação, promovida pelo catolicismo romano, tinha a ideia de que
O evangelho era simplesmente para os pobres. E isso foi transformado no meio dos protestantes pela teologia da missão integral que nós conhecemos. É a ideia de que o evangelho é para pobres, negativo. É fato de que Deus tem uma preferência pelos desprezados, pelos humildes, e aqui humilde não necessariamente tem a ver com a sua condição social e financeira, porque tem muito pobre que só quer ser o que não pode, e tem muita gente rica que é muito humilde. Mas a proposta do evangelho é mostrar a contradição. De fato, a grande parte da cristandade é um povo de classe média para baixo. Essa é a realidade. Se você for dar uma olhada no contexto geral das igrejas, você percebe que não há muitos que são de classe alta, a maioria, porque isso é um padrão. E Deus faz muitas vezes isso, exatamente para confundir as coisas deste mundo. Deus não tem nenhum problema com os ricos, Ele tem problema com o amor à riqueza. Mas há uma classe padrão. E assim era o reflexo dessa igreja, e esse é o reflexo das igrejas como um todo. Então, Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Com o objetivo, versículo 29, com mais um objetivo. Nós já vimos que o primeiro objetivo é envergonhar essa sabedoria, reduzir ela a nada. E a segunda, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Eu não te escolhi por nada em você mesmo. É isso que Deus quer fazer no final. Porque grande parte das nossas conquistas, nós batemos no peito e falamos: eu estudei, eu trabalhei, mas a sua salvação, você só baixa a sua mão, dobra o seu joelho e rende graças a Ele, porque você não fez absolutamente nada. Você apenas recebeu de graça esse presente, que é um dom da parte de Deus. E Deus fez isso para quê? Para que ninguém se glorie na sua presença. Deus não tolera exaltados diante dele. Os exaltados diante da presença de Deus serão o quê? O que diz a Bíblia? Humilhados. E os humilhados serão exaltados. Perceba o paradoxo e as contradições em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. E nós devemos observar isso e tê-la como fundamento para a nossa caminhada e para a nossa vida. Então ele diz: a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. E ele vai concluindo no versículo 30, dizendo a seguinte coisa, mas ele faz um contraste. Assim são as pessoas do mundo, que procuram se gloriar, que procuram mérito, que acham que vão poder estar na presença de Deus porque é gente bacana, porque se consideram um cidadão direito, que paga os seus impostos. Ele pensa que vai poder se gabar e se gloriar na presença de Deus. Mas ele vai dizer: mas vocês são diferentes. Vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, tudo aquilo que é diferente do mundo: sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele é a nossa sabedoria. Aquilo que o mundo considera como louco, para nós é a nossa sabedoria.
não é a sabedoria deste mundo, é a sabedoria que vem de Deus. E isso é, de certo modo, personificado na pessoa de Jesus Cristo, que é contradição para o mundo. Alguém que foi crucificado, por isso que é escândalo para os judeus, é loucura para os gentios. Mas isto é a manifestação da sabedoria de Deus para nós. Cristo é o nosso padrão de justiça. Portanto, quando esse mundo quer apresentar e quer dialogar sobre justiça, eu me lembro das palavras do profeta. A nossa justiça, ela não passa de trapos de imundícia. E nós bem sabemos o que é o trapo de imundícia. É o pano que as mulheres colocavam no período menstrual, todo sujo de sangue, podre. Então, quando alguém ergue a voz, bradando justiça, querendo julgar a Deus, o mundo tem seu padrão de justiça, mas o nosso padrão de justiça não é o próprio mundo. O nosso padrão de justiça é Cristo. Olhamos para Cristo. Cristo é a justiça de Deus, matando o santo para perdoar os pecadores. Esse é o padrão de justiça de Deus. E aqueles que não recebem o perdão desse que foi feito, justiça de Deus, pagará pelos seus delitos. Isso é justiça da parte de Deus. Quando alguém pergunta como é que pode um Deus tão bom mandar pessoas para o inferno, a pergunta não é essa, é como um Deus tão santo, justo, tolera pecadores como nós. Seu padrão de justiça está equivocado. Seu padrão de justiça está equivocado. Quem é o seu padrão de justiça? É a Constituição brasileira? Coitado de você. Quem é o seu padrão de justiça? É a tropa de elite? Cuidado de você. Quem é o seu padrão de justiça? Se o seu padrão de justiça não for Cristo, você não entende nada de justiça de Deus. Você não entende nada de justiça de Deus. O mundo tem seu padrão de justiça. Cristo é o nosso padrão de sabedoria. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa santificação. Não há possibilidade do homem ser santificado sem Ele. Mas o mundo acha que promovendo mais saúde, mais educação, vai conseguir santificar-se. Impossível. Quanto que não se investe por educação e saúde no mundo inteiro? E cada ano que passa o mundo se torna melhor ou pior? Pior, você sabe disso. O problema do homem não é educacional. O problema do homem é espiritual. E o homem só pode encontrar santificação em Deus. Por isso a Bíblia diz que não há um justo na face da terra. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Não há santificação fora dele. Não há curso de filosofia que te torne melhor. Não há curso de sociologia que te torne melhor. Não há. Não há curso de teologia que possa te tornar melhor. O teu padrão tem que ser Cristo. Quando a gente mede santificação pelo mundo, nós nos perdemos. Ó, tá vendo aquele dali, ó? Mata, bebe, faz tudo, eu nem faço, então estou bem. Você está medindo errado. Quer ser santo? Não olhe para ele. A Bíblia diz, sede santo, porque quem é santo? Sede santo porque eu sou santo. O seu padrão é ele. O seu padrão é ele. É ele. Não é o vizinho, não é o do lado, ainda que nós sirvamos de testemunho, mas esse não é o padrão. Cristo é o padrão. Cristo é o padrão, não é a filosofia do mundo, não são os padrões do mundo, ele é o padrão de sabedoria, de justiça, de santificação e de redenção. Não existe salvação fora de Cristo Jesus. Não existe. Existe
tantas possibilidades no mundo. Segundo os conceitos romanos, de que todos os caminhos levam para Roma, acabaram que modificando e todos os caminhos levam para Deus. Isso não é verdade. Se você conhecer João 14,6, você sabe que isso não é verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Só há um caminho, porque Ele é o caminho. Então Ele é a redenção. Fora dele não há salvação para ninguém. Mas no mundo, não são esses os conceitos do mundo. Para o mundo, qualquer um que tenha religiosidade está buscando a Deus e no final vai ser salvo. Não. A palavra religião vem do latim religare, a ideia de religar-se a Deus, mas o homem não pode ser religado a Deus por nada fora de Cristo Jesus. Ele é a nossa religião. Cristo. Por isso nós somos chamados de cristãos e de cristianismo. Sem Ele, não há redenção, não há santificação. Ele é o padrão de justiça. E finalizando, mais uma vez, a finalidade do porquê Deus fez tudo isso. Para que, como está escrito, como foi lido aqui no texto de Jeremias, no começo do culto, aquele que se gloria, só pode se gloriar em quem? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo vem dele e é para ele. Por isso não há espaço para nada. Se há de se gloriar, glorie-se só numa coisa: no Senhor. Fora disso, você está jogando glória fora. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Ninguém, absolutamente. Ninguém. Então Deus fez tudo isso para envergonhar a sabedoria deste mundo, para destruir a inteligência dos inteligentes, para reduzir a nada tudo isso, para que ninguém se glorie em sua presença. E se há de nós nos gloriarmos em alguma coisa, que seja gloriar-se somente no Senhor.